As Astúcias de Camões. Vamos lá. Em vários livros mostramos bocage de suas piadas, fazendo nossos leitores darem bonitas risadas, passando horas e horas no reino das gargalhadas. Agora vamos mostrar as astúcias de Camões, que satisfarão as mais diversas opiniões das pessoas curiosas que procuram diversões. Camões era um bom poeta, muito culto e inteligente, calculista e astucioso, desassombrado e valente, assim com suas astúcias agradava a toda a gente. Contam diversas histórias a Camões atribuídas que pelas populações jamais ficaram esquecidas, nem pelo correr do tempo elas foram destruídas. Nós apenas versaremos essas histórias contadas, atendendo ao nosso público que gosta de dar risadas com essas lendas alegres, quando bem astuciadas. Camões, segundo as histórias, só acreditava nele, rei, rainha, duque e conde, que se metiam com ele, por mais astutos que fossem, caíam nos laços dele. Contam que Camões casou-se com uma mulher bonita, quando o povo masculino invejava sua dita, até mesmo o rei pensou em uma ideia esquisita. Ia à casa de Camões sempre perguntar por ele, mas seu pensamento era conquistar a mulher dele, o seu plano era somente botar os enfeites nele. Isso até a mulher sentindo, o monarca as intenções, não as suportando mais, revelou tudo a Camões, as ofertas vergonhosas com as insinuações. Assim que a mulher aflita tudo acabou de dizer, Camões com calma ensinou-a como devia fazer para o rei pagar o crime que tentava cometer. Camões disse: meu amor, finja que aceita a afeição do monarca apaixonado, dizendo-lhe ter paixão, o convide numa tarde para a realização. Porém, faça que ele tire a casaca aveludada, depois deixe aqui na sala, no cabide pendurada, a coroa nessa banca também deve ser deixada. Depois convide o monarca para a camarinha escura, deixe ele lá esperando, diz que fez uma jura de deixar a porta aberta para não haver censura. Enquanto o monarca espera, você faça que trabalha, mexa os pratos na cozinha, veja, não mostre uma falha, enquanto eu faço uma nova coroa para o canalha. Mesmo assim aconteceu como Camões planejou, quando o rei apareceu, a mulher o incensou, ele caiu como um pato, de nada desconfiou. Tirou a bela casaca, pendurou-a no cabide, pôs a coroa na banca, sem imaginar revide, depois falou à mulher, a senhora quem decide. Ela levou para o quarto, lá chegando disse: agora a majestade me espera, enquanto eu olho lá fora, para não causar suspeita, volto logo sem demora. O rei ficou esperando, sem pensar em fazer rogo, sentou na cama macia, sem compreender o jogo, gritou de lá: venha logo, que eu já estou pegando fogo. Enquanto isso, a mulher trabalhava na cozinha, Camões entrou e saiu, com as astúcias que tinha, de casaca e de coroa, foi namorar a rainha. Para calhar, Camões tinha do rei a mesma altura, a tarde estava chuvosa, a amplidão muito escura, tudo ajudava Camões nesta sua travessura. Assim entrou no palácio, usando as manhas que tinha, quando chegou ao salão, deu um beijo na rainha, depois do beijo arrastou-a do salão à camarinha. Na intimidade do quarto, ninguém sabe a que se deram, nem Camões nem a rainha, ao certo nada disseram, como nós vamos saber o que foi que eles fizeram? Apenas sabemos que, Camões arriscando couro, disse à rainha querida, vá depressa até o tesouro e volte rapidamente com 100 moedas de ouro. A rainha, sem pensar, fielmente obedeceu, em menos de 2 minutos para o tesouro correu, cumprindo a ordem do rei, trouxe as moedas e deu. Camões saiu apressado, nem beijou mais a rainha, chegando em casa botou as coisas do rei na linha, a casaca no cabide e a coroa na banquinha. O rei esperou no quarto aquela joia escolhida, porém a mulher não foi, ficou danado da vida, saiu gritando dizendo, você me paga, bandida. Vestiu a sua casaca, se mordendo, se babando, e também pôs a coroa, Camões de uma esquina... Depois saiu praguejando, Camões de uma esquina viu o rei passar fumaçando. Chegando a mulher lhe disse o que tinha acontecido, Camões disse muito bem, o seu dever foi cumprido, agora o rei que se dane para não ser mais enxerido. A mulher disse Camões qual foi a sua cilada usando a roupa do rei. Ele disse, eu não fiz nada, somente apenas ganhei essas 100 moedas na parada.
A mulher disse Camões qual foi a sua cilada usando a roupa do rei. Ele disse: eu não fiz nada, somente apenas ganhei 100 moedas na parada. Então contou à mulher tudo como tinha feito. Ela disse: meu querido, em tudo você dá jeito, porém fuja do monarca que é um canalha perfeito. O rei entrou no palácio, aborrecido, agitado, foi agarrando a rainha num abraço do arrochado. A soberana assombrada gritou: você vem tarado? Ainda há pouco você arrastou-me para o quarto, com tantos beijos e abraços, será que não ficou farto? Se não me deixar em paz, a sua cabeça eu parto. Diga mais para que foram as 100 moedas de ouro de que você me fez tirar do nosso rico tesouro. Foi quando o rei entendeu que tinha levado um couro. Fez que tinha se lembrado, mudou as suas ações, pediu desculpa à rainha, pensando com seus botões. Agora estou desgraçado, caí nas mãos de Camões. O rei encontrou Camões com 15 dias depois. Parando, disse poeta: vamos dar nome aos bois. Você está bem lembrado do que houve entre nós dois? Recorda de 100 moedas que roubou o malfeitor? Quando um caso foi trocado, Camões disse: não, senhor. Lembro de 100 moedas que ajudaram o sofredor. O rei danou-se bandido, essa troca eu não aceito. Só não vou fazer escândalo porque arraso o meu conceito. A gente da sua laia somente a forca dá jeito. O rei, sem outro motivo, pensando em ver-se vingado, prendeu Camões, condenou para morrer enforcado, e o povo ruim festejava a morte do condenado. O poeta no patíbulo, com um laço no pescoço, já havia a corda puxando, esticando osso por osso. Nisso inventou uma astúcia para arrancá-lo do poço. Agora vamos saber como Camões escapou do laço já no pescoço, a trama que ele inventou e a calma que teve quando o rei com a morte chegou. Toda a corte reunida estava o condenado, balançar estrebuchando no buraco pendurado, quando o rei tomando a frente assim falou ao coitado. Disse Camões: se conforme, eu quero satisfazer seu derradeiro desejo, cumprindo assim meu dever, peça a coisa que quiser, menos para não morrer. Camões, de cabeça erguida, disse: eu já estou conformado, não volte a palavra atrás, porque pode ser linchado. Eu quero escolher a árvore para morrer enforcado. O rei respondeu: aceito, prometi em tudo acatá-lo, vou destacar uma guarda que terá de acompanhá-lo, até encontrar uma árvore na qual eu possa enforcá-lo. Por ordem do soberano, o preso foi libertado, saiu percorrendo o parque pela guarda acompanhado, com a corda no pescoço segura por um soldado. Adiante um soldado disse: veja que árvore tão linda, você pendurado nela, em 2 segundos se finda. Camões disse: não me agrada, esta não me serve ainda. Seguiram até outra árvore, alta, grossa e espalhada. O soldado disse: agora, não diga que não se agrada. Porém Camões respondeu: ainda não, camarada. A galhada é muito alta, sem jeito e sem posição. Se eu fosse amarrado nela, não topava os pés no chão. O nó me apertava a goela, faltava a respiração. O soldado ainda disse: precisa ser mais valente, suba, amarre bem a corda, depois pule para a frente. O laço arrocha depressa que você morre inocente. Olhando para a galhada, Camões disse: vejam só, se eu pulasse lá de cima, o laço apertava o nó, com tanta brutalidade que me cortava o gogó. Falando dessa maneira, em vez de ser enforcado com o laço no pescoço, com o laço no pescoço, seria decapitado, o meu corpo cairia da cabeça separado. Não foi assim que o monarca decretou que acontecesse. Por meu último desejo, aceitou que eu escolhesse, a meu prazer, uma árvore para que nela morresse. A guarda, sem argumento, seguiu com o condenado até às 5 da tarde, sem ele ter encontrado uma árvore do jeito onde morresse enforcado. Não suportando o cansaço, a guarda voltou com ele para que o próprio rei decidisse a sorte dele, pois soldado algum podia tocar com um dedo nele. Na entrada do palácio, passando o jardim do rei, Camões olhou no canteiro, depois gritou: encontrei a árvore que eu sonhava para ser cumprida a lei. Estava ali no canteiro uma roseira amarela. Camões depressa amarrou a corda no ramo dela, depois deitou-se esperando o laço apertar-lhe a goela. Nada sentindo falou: desde que fui condenado, sonhei que seria morto, numa corda pendurado, entre o perfume das rosas para morrer perfumado.
Agora estou satisfeito, tenho tudo que almejo, vou para o céu entre flores, até os anjos já vejo, só assim será cumprido meu derradeiro desejo. Chegando o rei exclamou, o que está acontecendo? Camões no chão respondeu, está cego, não está vendo? Eu pendurado na corda, já enforcado morrendo. O rei disse, miserável, chantagista desgraçado, onde foi que já se viu alguém morrer enforcado? Em um galho de roseira, ficando no chão deitado. Camões respondeu ao rei, me assegura esse direito, pela boca do monarca, a quem dou todo respeito, para que esse meu desejo derradeiro seja feito. Pelo pedido que fiz, escolhi este colosso de galhada para morrer, embora sendo tão moço, não tenho a culpa se o laço não aperta o meu pescoço. O rei respondeu, você me venceu mais uma vez, porém fique na certeza que vai voltar ao xadrez, custe o que custar um dia, você me paga o que fez. Camões disse muito grato, adeus meu querido rei, quando precisar de mim, ao seu dispor estarei, só para servir de bode é que não atenderei. Assim Camões foi embora, direto à sua morada, chegando disse à esposa, dando a maior gargalhada, o rei se enganou comigo, caiu na minha embrulhada. Porém o rei fomentava a punição na lembrança, até que Camões um dia recebeu uma grande herança, e o monarca aproveitou para fazer a vingança. Essa herança foi deixada por certo tio de Camões, composta de uma fazenda, lavouras e criações, moedas de prata e ouro valendo muitos milhões. O rei chamou a justiça que por ele dominada, forjou uma grande dívida pelo finado deixada, que só com toda a herança ficaria resgatada. Assim, por ordem do rei, foi confiscada a herança, Camões ficou na miséria, sem ter nenhuma esperança, o rei, no maior prazer, executou a vingança. Camões ficou muito tempo na sujeira matutando, depois concluiu que o rei, só na vingança pensando, tinha feito uma tramóia toda a herança lhe tomando. Com essa ideia na mente, começou a se mexer, pensando como podia uma astúcia conceber, que obrigasse o monarca sua herança a devolver. Pôde descobrir que o rei namorava uma condessa, viúva conceituada, neta de uma viscondessa, por quem o monarca havia de amor perdido a cabeça. Descobriu que o rei entrava em uma velha abadia, depois vestido de padre, no mesmo instante saía, para a casa da condessa e ninguém o reconhecia. Assim Camões preparou-se, pôs uma barba postiça e uma cabeleira branca, pensando em fazer justiça, vestiu-se como um mendigo, depois foi ouvir a missa. Do recanto aonde estava, olhando a porta ele viu, quando o soberano entrou, um quarto secreto abriu, e já vestindo batina com toda a calma saiu. Camões esperou o rei em um pedaço de sola, na calçada da igreja, sentado pedindo esmola, o povo punha as moedas em uma velha cartola. A sua bela condessa o monarca visitou, somente às 5 da tarde foi que ao templo ele voltou, Camões caiu aos seus pés, nas suas pernas abraçou. Seguro nas duas pernas, o rei parou assombrado, o mendigo disse, padre, eu quero ser confessado, senão eu vou cometer um tenebroso pecado. O suposto padre disse, eu não vou ouvi-lo em vão, o mendigo retrucou, vai me ouvir em confissão, e depois, queira ou não queira, tem que me dar o perdão. Aqui nós estamos sós, não pense que vai fugir, só me solto de suas pernas, depois que o senhor me ouvir, não grite que pode o povo seu disfarce descobrir. O padre disse, eu não sei, nada que você falou, Camões explicou agora, fazendo entender eu vou, lembra-se de certa herança que há poucos dias roubou? Já pensou, padre, se o povo souber que o rei, senhor... Já pensou, padre, se o povo souber que o rei, seu senhor, se veste em trajes de padre para gozar do amor de uma condessa viúva sem moral e sem pudor? Já imaginou a rainha descobrir que seu amado está com outra mulher, atraindo disfarçado? O senhor vai terminar na forca dependurado. A essa altura o monarca, já perdida toda a fé, tremia todo e miava, não se sustentava em pé, gaguejando perguntou, você quem é? O mendigo disse agora, procure em sua lembrança de quem foi que o rei roubou, dias atrás uma herança, inventando uma mentira só para fazer vingança. O rei disse, pelo visto, já tirei as conclusões, você veio dos infernos enredar minhas ações, só pode ser Satanás que se virou em Camões.
Camões disse: nada disso, quero que o senhor decida, me devolva minha herança para eu viver minha vida. O rei disse: hoje mesmo ela será devolvida. Não diga nada a ninguém, guarde bem o meu segredo. Camões disse: está certo que eu nunca gostei de enredo, devolvendo a minha herança pode ficar sem ter medo. No mesmo dia o poeta recebeu sua encomenda, da posse de toda herança, mudou-se para a fazenda, foi criar e trabalhar na sua rica vivenda. Enquanto Camões vivia trabalhando sossegado numa cidade vizinha, um moço ia ser julgado, foi preciso que o poeta fosse seu advogado. O caso foi o seguinte: um viajante de fora, passando nessa cidade, no restaurante na hora, comeu um ovo cozido, apressou-se e foi embora. Esqueceu-se de pagar a conta do restaurante, porém o dono da casa escreveu no mesmo instante data, dia, mês e ano e o nome do viajante. Calculou que aquele ovo que havia sido cozido, se numa boa galinha deitasse ele houvesse sido, muitos ovos e galinhas haveria produzido. Baseado nesse fato, fez a multiplicação, mês a mês e ano a ano, aumentando a criação. Assim, 10 anos depois, era enorme a produção. Pela soma dos seus cálculos, com todas as deduções, produções e reproduções, com juros e correções, o ovo cozido tinha produzido 100 milhões. Passando pela cidade, por azar o viajante, sem se lembrar mais do ovo, foi jantar no restaurante, porém foi reconhecido ao entrar no mesmo instante. O proprietário disse: o senhor aqui passou, há 10 anos tomei nota, no meu restaurante entrou, comeu um ovo cozido, foi embora e não pagou. Pois durante esses 10 anos fiz as multiplicações desse ovo produzindo pelas minhas deduções, agora o senhor me deve com os juros 100 milhões. Respondeu o viajante: o senhor não tem razão de fazer essa cobrança sem ter documentação, quem cobra desta maneira é chantagista ou ladrão. O dono disse: senhor, praticou um crime novo, aqui tenho 20 livros só com as contas do ovo, registrados em cartório, e os apresentou ao povo. Ainda disse o senhor, passou o pé pela mão, além da conta do ovo, vai pagar mais 1 milhão, pegando crime de injúria por me chamar de ladrão. Nisso a polícia chegou, por já ter sido chamada, o viajante foi preso sem poder dizer mais nada, para dentro de 10 dias essa questão ser julgada. Porém, como o dono era, por demais conceituado, na cidade o viajante não achou advogado, não teria assim defesa no dia de ser julgado. Em vista disso, o pai dele veio de muito distante, procurando advogado que tivesse atenuante com que pudesse salvar o seu filho viajante. Na hora que foi passando na fazenda de Camões, ele estava trabalhando, separando as criações, e muitos trabalhadores cuidavam das plantações. O homem parou e disse: bom dia, meu fazendeiro. Camões respondeu: bom dia, que deseja o cavaleiro? Ele respondeu: preciso salvar um prisioneiro. Então contou todo o caso, desde que foi começado, e que o filho sem defesa seria sentenciado. Camões disse: tenha calma, serei seu advogado. O velho disse: o senhor, é grave a situação, o meu filho é acusado de ser velhaco e ladrão. Camões disse: eu mudo tudo se perder essa questão. Camões disse: eu mudo o nome se perder essa questão. Apenas quero saber quando é esse julgamento. O velho disse: amanhã será triste um momento, às 9 horas do dia começará meu tormento. Dando toda a garantia, Camões disse: siga agora, avise as autoridades que estarei lá na hora, só para arrancar seu filho da cadeia para fora. Assim foi no outro dia, reunido o tribunal, começou o julgamento no foro municipal, onde seria julgado o caso sensacional. 9 horas, 9h30 e o julgamento parado, o advogado do réu não tinha ainda chegado, 10 horas e 10h30 e nem sombra de advogado. 11 horas, 11h30, não aparecia ninguém. O juiz, aborrecido, já não se sentindo bem, perguntou ao pai do preso: o homem vem ou não vem? Sem saber o que dissesse, o velho não disse nada. Quando bateu meio-dia, ouviu uma atropelada. Era um cavalo voando que riscou sobre a calçada. Do cavalo empoeirado, parecendo um furacão, pulou um homem com pressa, correu, entrou no salão, saudou as autoridades com respeito e educação. Acabada a saudação, o juiz se levantou e disse: amigo, responda, por que tanto demorou? Por essa sua demora, o julgamento atrasou. Camões respondeu: pois não, eis meu tempo atrasado, era cozinhando milho para que fosse plantado pelos meus trabalhadores nas terras do meu roçado.
O juiz deu uma risada que fez o salão tremer e disse: o senhor é louco ou tenta me enlouquecer? Aonde foi que se viu milho cozido nascer? Camões retrucou agora: o Senhor mostrou a luz que iluminou minha estrada aos pés do Santo Jesus. Milho cozido não nasce e ovo cozido produz? Como um ovo cozinhado fez várias reproduções durante 10 longos anos, produzindo 100 milhões, só aprova um crime desses uma coja de ladrões. Nisso o povo bateu palmas, o silêncio foi quebrado, o tribunal invadido, sendo preso libertado, e em procissão pelas ruas pelo povo carregado. Muito alegre o viajante a Camões agradeceu, quis pagar seus honorários, mas ele não recebeu, dizendo ter sido um prêmio que de bom gosto lhe deu. Assim voltaram à fazenda, ele e o velho viajante, aonde se despediram. Camões ficou triunfante, porém estava à espera um caso mais importante. Era que o nosso poeta tinha somente um irmão, sacerdote respeitado, sem ter nenhuma ambição, chamado na sua paróquia apenas de Padre João. O padre João era um homem que vivia sossegado, tinha uma certa fortuna, um dia sem ter pensado, escreveu na sua porta o Padre João sem cuidado. Uma vez o rei passando, olhou o letreiro e leu, disse para o seu ministro: esse padre enlouqueceu, para acertar seu juízo vou lhe mostrar quem sou eu. Eu sou o rei deste reino, não vivo sem ter cuidado, como é que esse Padre João pode viver descansado? Vou lhe dar cuidado agora para não ser confiado. Quando chegou ao palácio, chamou um guarda e mandou buscar Padre João preso, que em pouco tempo chegou. O rei com todo o cinismo sorridente perguntou: Padre João, responda agora, porque foi autorizado fazer aquele letreiro que vi lá dependurado no canto de sua porta, dizendo não ter cuidado. O Padre João respondeu: já que deseja saber, foi Deus quem me autorizou, pois me deu com meu viver uns anos sem trabalhar, nem pensar até morrer. O rei disse: muito bem, pelas suas heresias, vou lhe fazer 3 perguntas para dentro de 3 dias, trazer as respostas certas com todas as garantias. Caso não traga as respostas, mudará a sua sorte, se não for bem cuidadoso, terá a pena de morte, para no laço da forca ver se o seu pescoço é forte. Tenho prazo de 3 dias para dizer com bom senso que arrobas a terra pesa no seu movimento intenso, onde é o meio do mundo e também o que é que eu penso. O padre, ouvindo as perguntas, nada pôde responder, saiu de cabeça baixa, o corpo todo a tremer, chegou em casa e caiu na cama para morrer. A vizinhança correu para ajudar Padre João. Um perguntou o que houve, ele respondeu: irmão, é uma moléstia grave que já não há salvação. Tenho 3 dias de vida decretados pela sorte, frente a um caso sem jeito, não existe braço forte, na terra não há poder para me salvar da morte. O vizinho respondeu: se na terra não existe poder que o possa salvar, não precisa ficar triste, porque Deus está no céu e de lá tudo assiste. Na terra o que a mão do homem não faz nem pode fazer, será feito nas alturas por um supremo poder, que sem pedir a ninguém, tudo pode resolver. Padre João deitado disse: estou sendo castigado por fugir da lei de Deus, querendo não ter cuidado. O que o mal já não tem jeito é um fato consumado. O vizinho ainda disse: por tudo quanto estou vendo. Padre João enlouqueceu, virou-se e saiu correndo para contar a Camões o que estava acontecendo. Camões, ouvindo a notícia, ficou muito apreensivo, pensando não encontrar o seu querido irmão vivo, e não poder assim dar para o mal um lenitivo. Quando chegou, perguntou: o que há, meu Padre João? Ele respondeu chorando: adeus, adeus, meu irmão, estou à beira da morte, já não tenho salvação. Camões perguntou por quê, qual é a sua doença. Ele respondeu: meu mano, é uma dor tão intensa que na terra ninguém pode suspender minha sentença. O poeta disse: mano, eu vejo você vermelho porque não diz a verdade. Aqui há dente de coelho, quem sabe talvez eu possa salvá-lo com um conselho. O padre disse: é verdade, há de fato outro conceito, e contou as 3 perguntas que o monarca tinha feito, dizendo: como não sei, acho o meu caso sem jeito. Camões, numa gargalhada, na mesa deu grande murro, dizendo: mano, você, numa cachoeira eu empurro, porque só tem aprendido na vida para ser burro. Levante já dessa cama, vá comer e vá beber, ainda tem muitos anos para gozar e viver, quanto às perguntas do rei, deixe que eu vou responder.
Você compre uma balança que seja bem pequenina, um compasso e ponha tudo no bolsinho da batina, e também mande comprar um chapéu de massa fina. No dia determinado, deixe tudo aqui na sala, vá descansar e dormir, nessa questão nem se fala, deixe o monarca comigo que vai arrastar a mala. E Camões foi a um barbeiro, entrou no rico salão, mandou fazer a coroa para mudar a feição, tirou a barba e o bigode e ficou como o Padre João. Aconteceu que os irmãos tanto eram parecidos, a tal ponto que enganavam amigos e conhecidos, só que Padre João já tinha cabelos embranquecidos. Porém o poeta soube se fazer bem disfarçado, botou talco nos cabelos, dando o tom esbranquiçado, para se mostrar mais velho andava um pouco envergado. Assim no dia aprazado estava o rei no salão, com sua corte ao redor, quando entrou pelo portão, um sacerdote que todos pensaram ser Padre João. Chegou de cabeça baixa, parecendo infeliz, disse: pronto, senhor rei, meu carrasco e meu juiz. O rei perguntou: já sabe as perguntas que te fiz? O Padre João respondeu: já. Qual a primeira que vem? O rei disse: então responda, que arrobas a terra tem? Sem nenhuma alteração, o padre retrucou: sem. O rei, olhando os ministros, deu a maior gargalhada e perguntou como prova essa sua palhaçada. O padre disse: somente a terra sendo pesada. Como o Senhor só pediu o peso real da terra, mande separar as águas, paus, pedras que fazem guerra, depois eu faço a pesagem, minha balança não erra. Nisso tirou a balança e balançou-a na mão. O rei, como não podia fazer a separação, baixou a cabeça e disse: está certo, Padre João. Porém me responda agora, qual é o meio do mundo? O padre disse: está fácil, não tem moral nem tem fundo, pelo vazio que mostra vou responder no segundo. Meteu a mão no bolsinho, tirou o compasso então, fez um pequeno círculo no tablado do salão e disse: eis o meio do mundo, aprova monarca não. O rei respondeu primeiro: eu quero que o senhor prove. O padre disse: pois não, vai ter a prova dos 9, depois da confirmação, duvido que desaprove. Mande tirar linhas retas pela terra ou pelos mares, saindo daqui este círculo para todos os lugares, querendo os outros planetas pode passar pelos ares. Quando o Senhor fizer isso, terá a comprovação que aqui fica o meio do mundo sem nenhuma objeção. Agora responda o rei, quer tirar a prova ou não. Pela impossibilidade, o monarca ficou tenso, porém respondeu com calma: desta forma me convenço. Padre, para terminar, respondo que agora eu penso. Pense bem, tenha cuidado como vai se defender, salve o pescoço da forma, procure me convencer, porque dessa nem o diabo o salvará de morrer. O padre disse: o que é isso? O senhor virou incréu, quem ignora a Deus ainda vive no céu, e com seu poder divino pode salvar qualquer réu. O rei disse: não me venha com manha nem evasiva, dê logo a minha pergunta, a resposta positiva, do contrário seu pescoço dança numa corda viva. Não pense que escapa dessa, pode procurar padrinho. O Satanás com facho botou fogo no seu ninho, para dizer o que eu penso, quero ver o adivinho. O padre disse: monarca, o senhor só vê visagem, só chama por Satanás e não vê de Deus a imagem. Eu vou ler seu pensamento, negue se tiver coragem. Tratando de Padre João, pensa que fala com ele, porque a sua intenção era pôr um laço nele, porém está enganado, eu sou Camões, irmão dele. Só pelo seu egoísmo tentou matar meu irmão, porém o poder de Deus, pela minha inspiração, salvou um pobre inocente da ira de um rei pagão. O rei, ouvindo as palavras que Camões pronunciou, abriu a boca tremendo, os olhos arregalou, como quem levou um choque, o corpo paralisou. Começou virando os olhos, a cor desaparecendo, as pernas foram dobrando, lábios e dentes batendo. O povo gritou: acorde que o monarca está morrendo. No grito o rei reagiu, vendo 1 milhão de visões, os nervos voltaram a si, movimentando as ações, e dele puxou uma espada para degolar Camões. Porém, diversos ministros agarraram o soberano, dizendo: o senhor não pode derramar o sangue humano em face de ter perdido uma questão por engano. O senhor não tem direito de assassinar um cristão que arriscou a própria vida em defesa de um irmão. Com a sua inteligência, Camões salvou o Padre João. O rei, já mais calmo, disse: são as forças infernais que quase me desviavam dos caminhos divinais. Sumam estes 2 irmãos, não quero vê-los jamais. Camões saiu satisfeito, em casa disse ao irmão: dessa já estamos salvos, deixo de ser Padre João, vou para minha fazenda aumentar meu ganha-pão.
A história prova que, resolvendo essas questões, Luís de Camões viveu, instruindo os sabichões, notabilizou-se em leis, deixando a todos os reis o dom das suas lições. A história de Camões, aliás, as astúcias de Camões. O Camões era muito inteligente, inscreva-se no canal.